preocupada com a indulgência, ela é muito mais preocupada com o sabor e acaba enfiando um monte de aditivos químicos, um monte de açúcar, enfim. Até ingredientes que não necessariamente são ruins, mas em grandes quantidades acabam ficando pior, em prol de um alimento mais barato, com maior escala e tudo mais. E aí, parece até clichê falar, né? Quando a gente comenta tudo isso, eu jogo para vocês um monte de informação aqui, e aí eu vou falar para vocês, o mundo precisa de uma mudança, e essa mudança precisa começar hoje, né? Só que, assim, quando eu falo isso, parece assim, é o papel mais fácil. Ela está aqui em cima do palco, ela está falando que todos esses problemas, tudo que a gente precisa mudar, mas é muito difícil a gente mudar, como, que nem eu falei, a comida ela tem uma relação emocional com a gente, né? A relação afetiva faz com que a gente tenha dificuldade de mudar certos hábitos, né? De abrir mão, às vezes, de um churrasco no domingo, de reduzir, às vezes, um pouquinho o chocolate ali quando a gente está muito triste, enfim. É muito difícil mudar esses hábitos, né? Só que eu também pergunto para vocês, por que não? Se a gente já tem tantos problemas e a gente tem uma cadeia que está em crise, por que não pensar que hoje, se a nossa relação com a comida ela é tão boa, por que os nossos filhos, netos e todo mundo que vier daqui para frente não tem o direito de ter essa mesma relação com a comida, né? E por que não a gente pode começar mudando aos poucos? A gente pode começar fazendo uma pequena substituição, a gente pode reduzir um pouco do alimento X, aumentar a quantidade do alimento Y. Isso não precisa ser uma quebra 880, não precisa ser tão polarizado assim, né? E a gente tem uma grande oportunidade aqui. Quando a gente fala de mercado de alimentos, hoje o mercado mundial de alimentos é um mercado que gira em torno de 8 trilhões de dólares. Então, é um mercado aí que passa muito dinheiro. E quando a gente olha tendências e preferências, e aí principalmente falando do consumidor brasileiro, tá? Hoje, 12% a gente teve um aumento, na verdade, de 12% versus o ano anterior de pessoas que declaram que preferem consumir produtos saudáveis. E não para por aí, gente. Quando a gente olha produtos sustentáveis, a gente tem um aumento de 45% versus o ano passado, de pessoas que declaram que trocariam os hábitos alimentares atuais por hábitos alimentares mais sustentáveis. Quando a gente fala do vegetarianismo, que por muitos é um tabu, e, enfim, muitos ainda não se sentem tão preparados para adotar um tipo de dieta como essa, hoje 14% dos brasileiros são vegetarianos. E é um crescimento de 75% versus 2012. Quando a gente fala do critério de escolha para o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, na hora de chegar na gôndola do supermercado ou no restaurante e falar, eu quero comer tal produto, os critérios de escolha sempre são sabor e preço. Além de tudo isso, se você olhar o mercado de produtos saudáveis, toda a oportunidade, hoje mundialmente é um mercado de 446 bilhões de dólares de faturamento. Isso é um dado do ano passado. Hoje, 20% da cesta de produtos consumidas nas grandes indústrias, né, então dos alimentos que as pessoas retiram do supermercado, são alimentos saudáveis. E só no Brasil, 26,5% é o número do faturamento anual do ano passado dessa indústria. Um crescimento de 40% versus 2013. Olha o tamanho da oportunidade e olha que legal como o próprio brasileiro já está inclinado a uma mudança na alimentação, né? E aí, quando a gente olha nas opções veganas e nas opções, principalmente agora que está muito em voga, né, de carne sintética, dessa coisa de carne que não é carne, enfim, tem uma projeção do Euromonitor que fala que 10% é o número que esse mercado vai pesar de share em 2029. Tem noção? Hoje o mercado, principalmente o brasileiro, que a gente tem os maiores exportadores de carne, a gente exporta carne, mas a gente também consome num nível absurdo. Estou falando para vocês que até 2029 isso vai representar 10% de share. Isso é um absurdo. E não só 10% de share, como 140 bilhões de faturamento em dólar. Só que a gente fala tudo isso, a gente tem uma tendência exponencial, uma mudança de hábito que está acontecendo, mas a indústria ainda não está preparada. Olha que loucura, hoje a gente explora 1/10 das possibilidades do universo de plantas comestíveis. Você tem noção disso? A gente tem todo um universo de plantas e a gente explora 1/10. Isso significa que hoje, só de plantas comestíveis dentro desse universo, representam quase 9%. Então, das 400 mil plantas, cerca de 35 mil são comestíveis.
E a gente explora na nossa dieta ocidental 0,06 das possibilidades. O seu alface, a sua rúcula, a sua cenoura representam 0,06 de tudo que vocês poderiam estar ingerindo no universo de planta. E hoje a gente trabalha com uma cadeia que, às vezes, se eu contar para vocês, se a gente conversar sobre isso de uma maneira quase que simplificada, ela parece ilógica, né? Você planta, monocultura, alimenta o seu animal para você se alimentar dele. Quando no final do dia você poderia simplesmente simplificar a cadeia e passar a se alimentar de planta. A gente está falando de um universo inexplorado. Olha o tanto de coisa que dá para a gente fazer, né? Então, assim, as possibilidades de sabores, elas são infinitas. Porque quando a gente fala, e agora a gente vai começar a adotar uma dieta à base de planta, porque é tendência, porque o mundo precisa, aí todo mundo fala, tá, agora eu vou comer só fruta e vegetal. Que ruim. Só que não precisa ser tão básico, né? Então, por que não mudar e fazer de uma maneira diferente? Na Not Company, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem uma filosofia que a gente fala muito do mudar sem mudar. Então, assim, a gente sabe que para o consumidor é difícil, no final do dia, escolher um produto, às vezes, que é mais saudável, mais sustentável e abrir mão do sabor. A gente acabou de falar aqui que sabor, no critério de escolha, é o primeiro item. Então, é muito difícil, às vezes, fazer essa troca. E não só por sabor, mas, às vezes, é uma troca mais cara, enfim. Então, um dos princípios básicos da Not Co é esse mudar sem mudar. Deixa que a gente cuida da cadeia para trás, a gente encontra a melhor fórmula dentro dos alimentos e dentro das combinações possíveis para te entregar um sabor quase que replicado quase que à perfeição do que você ama comer, e você continua comendo a mesma coisa. Você continua se alimentando da maneira como você gosta. E como que a gente faz isso? E não só a gente, mas como que a indústria que está se preocupando mais com o futuro da alimentação vem fazendo isso, né? Com tecnologia, basicamente. Eu posso elencar milhões de tendências falando de futuro da alimentação aqui, mas eu resolvi falar dessas 5, que eu acho que são as mais latentes em tudo que a gente vai viver aqui nos próximos 5 anos. Primeiramente, alimento 3D. A gente já sabe que dá para imprimir tênis, dá para imprimir qualquer objeto, até casa, em impressora 3D. Mas vocês já imaginaram imprimir alimento e comer esse alimento com valor nutricional? Isso é uma tendência, tem empresas que já fazem isso. Alimentos de laboratório também, então essa está um pouco mais em vogue, um pouco mais disseminada, né? De usar células de animais para replicar o alimento que você já conhece, só que em laboratório. Inteligência artificial, e essa eu vou entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Proteína à base de inseto, dá para acreditar? Então, assim, tem empresas hoje no setor que já estão estudando quanto que a proteína à base de inseto pode ser um substituto, não só falando da proteína como um todo, mas excedendo o valor nutricional dos alimentos que a gente tem hoje. E alimentos virtuais, essa também, eu particularmente, eu preciso ver para crer, assim, ainda não vi de fato, eu preciso ver para crer, que é você ingerir pílulas, mas com uma experiência 3D ao mesmo tempo, e estar na experiência e não abrir mão de toda aquela experiência e de todo aquele ato social que você tem ao sentar na mesa, mas você está ingerindo pílulas nutricionais. Já imaginou? Que loucura! Eu estou aqui na sua frente e nós dois com um óculos 3D comendo pílulas. Sei lá, né? Vamos ver o que acontece aí nos próximos anos. Mas essas são as 5 tendências mais latentes. Eu vou focar um pouquinho na inteligência artificial, porque é basicamente o que a Not Company faz. E eu vou explicar um pouquinho como a gente faz isso. A gente tem um algoritmo próprio que a gente desenvolveu na Not Company e, carinhosamente, a gente chama ele de Giuseppe. O Giuseppe, ele é o nosso chefe e, basicamente, ele é um acelerador de pesquisa e desenvolvimento. Tudo que a indústria demora tempo e esforço e dinheiro para poder pesquisar e para poder chegar numa receita que, às vezes, leva 2, 3 anos, o Giuseppe faz em questões de meses. Eu vou passar um videozinho rapidinho que explica um pouquinho sobre como o Giuseppe funciona. La comida es maravillosa. Comemos lo que comemos porque nos hace felices. Ahora, lo que nos hace felices también nos está haciendo muy mal a nosotros, al medio ambiente, y simplemente no entendemos lo que comemos. Hemos alimentado históricamente a nuestros animales con plantas para producir nuestra carne, queso, leche y huevo. ¿Por qué no obtenemos lo mismo, pero a partir de vegetales? Este es un mundo desconocido que hoy podría salvar el planeta.
La idea es simple, exploramos todas las plantas del reino vegetal y tratamos de identificar todas aquellas que puedan reemplazar todos los ingredientes que vienen tradicionalmente de origen animal. Fue así como creamos a Giuseppe, un algoritmo capaz de encontrar los ingredientes vegetales que deberíamos combinar y además cómo combinarlos de tal forma de imitar casi a la perfección un producto basado en ingredientes animales. Todo parte de hacerle el requerimiento a Giuseppe de un producto en particular. Una vez que Giuseppe tiene el requerimiento de producto, empieza a generar las recetas. Una vez que se formula la receta, llega a la cocina y nosotros vemos los ingredientes, las proporciones, o de repente la dejamos tal cual como Giuseppe nos sugiere. Y se la entregamos al equipo para que las prueben y de ahí sacamos la documentación que le retroalimentamos a Giuseppe. Olor, retrogusto, aroma, sabor, aceptabilidad. Sin embargo, un alimento es más allá que el sabor, la textura y el aroma y son muchos componentes que uno puede medir experimentalmente. Entonces nosotros cuando desarrollamos una receta a través de modelos de inteligencia artificial, lo que buscamos es encontrar los patrones escondidos entre los diferentes atributos que describen un alimento con el fin de reemplazar al animal en la formulación. Para ello nosotros usamos una red neuronal profunda que se entrena a partir de decenas de miles de recetas. Este entrenamiento involucra muchos cálculos matemáticos que gracias a TensorFlow se pueden paralelizar. El proceso de entrenamiento termina mucho más rápido comparado con no usar TensorFlow por debajo. Nosotros le pedimos a Giuseppe crear una mayonesa. Usando este proceso de ensayo y error, llegamos a un producto que era el primer producto a escalar, la Not Mayo. La lanzamos y empezó a conquistar los corazones de todos. Nuestros productos producen 37% menos de CO2 y 83% menos de uso de agua. Y empezamos realmente a mover la aguja, que era siempre nuestro propósito como compañía. La principal motivación que yo tengo con Notco es tratar de democratizar la alimentación, una industria que esté pensando en el medio ambiente, que esté pensando en los campesinos, que esté pensando en las personas y de alguna forma hacer un sistema alimenticio distinto, sin animales y para todos. El mundo necesita un cambio, y un cambio hoy. Giuseppe es nuestra llave para el comienzo de una revolución que no solamente nos sirve a nosotros, sino que a las futuras generaciones. Un mundo mejor, un mundo más sustentable y un mundo igual de rico. Vou dar uma aceleradinha, mas assim, eu acho que ficou muito claro no vídeo, mas basicamente o que o Giuseppe faz? Ele entende a estrutura molecular dos alimentos tradicionais que a gente tem, procura na base de dados dele quais combinações de vegetais podem dar uma estrutura molecular parecida e recria o alimento quase à perfeição. Então, trazendo um aroma, um sabor, uma textura e um valor nutricional muito parecido com o alimento original. Que nem foi falado no vídeo, a nossa primeira criação foi a Not Mayo, que, inclusive, fazendo um jabá, já está sendo vendida aqui em Salvador, no Pão de Açúcar. Ela entrega tudo aquilo que eu já falei, né? Valor nutricional, sabor, textura e aroma. Só que ela vai além. Então, hoje, em comparação com uma maionese comum, a Not Mayo consome 37% menos CO2 no preparo e quase 90% menos água, 83% menos água. E no final do dia, a gente quer ser uma maionese, já que a gente tem gosto de maionese, a gente tem textura de maionese, sabor de maionese, e a gente até brinca, a gente quer ter até os haters de maionese. Quem não gosta de maionese não é para gostar da gente, porque no final do dia a gente quer ser parecido. Então vai ser sempre maionese, só que não. Sorvete, só que não, que a gente está lançou semana passada. E em breve, aí, até o final do ano, leite, só que não. E até o ano que vem, carne, só que não. E aí os principais desafios, vou dar uma acelerada, mas basicamente, tornar o custo acessível, né? Então, hoje a gente tem uma indústria que prioriza a agropecuária, né? Então, na questão tributária e na questão de cadeia logística é muito mais fácil. Então, tornar esse custo acessível é um desafio latente para a gente. Aprimorar o sabor das opções vegetais, que nem eu falei antes, a gente sabe que às vezes essa substituição não é gostosa, então a gente quer que essa substituição sempre seja gostosa para vocês. E sempre trazer o equilíbrio entre o sabor e o valor nutricional. Porque a gente sabe que, às vezes, também a gente abre mão aí de um sabor para um alimento mais proteico, ou, enfim, de um valor nutricional para um alimento mais indulgente. Então, a ideia é sempre procurar esse equilíbrio, recriando quase que à perfeição o alimento que você já conhece. Falando de princípios de marca, a gente tem um mindset de ser uma marca grande, mas sempre correndo como uma startup. Então, a gente quer escalar os nossos alimentos, diferente da maioria das indústrias de produtos saudáveis, que vocês já conhecem. A gente tem um sonho muito grande de escalar os nossos alimentos e chegar a um nível de acessibilidade
para toda a população, não só do Brasil, mundial, né? A gente sonha grande. Só que correndo como uma startup, então fazendo as mudanças mais ágeis, aprimorando os nossos produtos, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem de startup. Só falando um pouquinho de como essa tecnologia ela é aprimorada e como é muito fácil a gente realmente desenvolver o machine learning e a inteligência artificial. O nosso primeiro produto, que foi a maionese, demorou 18 meses para ser criado. O hambúrguer que a gente vai lançar no final do ano no Chile e ano que vem aqui no Brasil demorou 2 meses para ser desenvolvido. Então, imagina daqui a pouco o que a gente não vai conseguir fazer, né? E aí, falando um pouquinho até das conquistas de 2019, né? A gente chegou no Brasil, então a gente está aqui desde maio, mas hoje a gente opera também na Argentina e no Chile, que é a sede da empresa. A gente está transferindo a nossa sede também para o Vale do Silício, porque ano que vem a gente vai expandir para Estados Unidos e México. Esse ano também a gente teve um investimento do Jeff Bezos, né? Então o homem mais rico do mundo está acreditando nessa tendência mundial e por que todos vocês não vão começar a acreditar, né? Que é o futuro dos alimentos. Mas não só isso, não só de pessoas famosas. A gente também vê os nossos consumidores. Então, hoje, 92% dos nossos consumidores não têm restrição alimentar, não são veganos, eles simplesmente gostam do sabor e, enfim, tem alguma relação aí com preservar o futuro da alimentação. Mas também os veganos falam que sentiam saudade de sentir um sabor de sorvete, enfim. O feedback tem sido muito legal e positivo aqui no Brasil. E eu pergunto para vocês, né? Why not? Por que não fazer essa mudança e começar ela hoje? É isso, obrigada. Seguindo aqui com as nossas palestras, agora nós temos como tema Tendências em Alimentos e Comportamento do Consumidor. Quem ministra essa palestra para a gente é Cíntia, que é fundadora e CEO, lidera com Samantha Macedo a equipe ótima da Equilibrium Latam. Elas ajudam empresas de alimentos, bebidas, suplementos e bem-estar a inovarem e comunicarem por meio da construção de relações saudáveis em saúde e nutrição. Então, recebam aí com muito carinho Cíntia Antonaccio. Obrigada, adorei ótimo, tá? Agora eu vou ter que ser ótima, hein? Prazer estar aqui com vocês no Screen. A ideia é falar de tendências, mas fazer uma reflexão. A Ana já falou um pouco do futuro, um futuro que já vem chegando, já vem presente. Mas a minha missão, até como nutricionista que sou, é resgatar vocês de onde viemos e para onde vamos. Fazer uma reflexão mesmo da nossa alimentação. Porque, sendo ou não consumidores desses produtos, nós somos seres humanos e consumidores e comemos todos os dias, certo? Ou alguém aqui não come? Bem, essas são as minhas empresas que foram apresentadas. Isso aqui é como eu estou no Instagram, Cíntia Antonaccio. Sou de Manaus, mas meu pai, eu acho que ele viu que era tupi, sei lá, colocou Y, TH, colocou tudo. E essas são as minhas empresas que trazem a bagagem do que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Mas antes de a gente falar, eu queria que vocês me dessem o privilégio de estar com vocês no lugar do celular que está na mão e fizesse uma pausa de 30 segundos. Vou contar aqui. Para a gente pensar no que a gente comeu no almoço. Fecha os olhinhos aí para mim, por favor, só um pouquinho. Vamos só pensar no que a gente comeu no almoço, se era o que a gente queria comer. O que esse almoço te traz de lembrança? Ou, se você não almoçou algo legal, o que você teria vontade de comer agora? Pensa. E aos poucos vai voltando aqui para mim. Bem, pensaram. Mas eu imagino que não deva ter sido o que você pensou. O que você pensou? Você quer dividir comigo? Você aqui que estava bem inspirado? Seu nome? Welder. O que você pensou? O que você pensou? Que comida veio na sua cabeça? Hã? Churrasco. Ele viu lá a solução vegana e ele acabou pensando em churrasco. É isso, né, gente? Comer é isso. Tem suas altos e suas compensações. Bem, mas provavelmente ninguém pensou numa formiga. Pensou? Nem que seja essa aí, que é uma formiga chiquerésima e carésima do Alex Atala, num cubinho de abacaxi.
né? E a formiga, ela pode até ser, lá para a terra de onde eu vim, do Amazonas, culturalmente aceita. Mas a gente fala que nem tudo que é biologicamente comestível, porque formiga, proteína, vitamina A, né? Criança está lá comendo um negocinho, passou formiga. Come, menino, tem vitamina A. Nem tudo que é biologicamente comestível é culturalmente aceitável. Já ouviram isso? E é real, porque a formiga para os meus conterrâneos do Amazonas pode ser legal, mas para vocês aqui não, certo? E comida é isso, né? Comida, se a gente parar para pensar, o churrasco dele, o ovo, a omelete, cada um tem seu jeitinho de comer, né? Que faz parte da sua cultura, do que a mãe fazia. Talvez, se você pensou em ovo, você pensou num ovo legal, cool, divertido. Quem é mais saudável pensou desse jeito. Nem quem é mais saudável deve ter pensado nas vitaminas do ovo. Ou alguém pensou, quando você pensou no churrasco, você pensou no ferro dele? O valor nutricional só? Ou no gosto dele? Ó, temos uma pessoa fitness aqui, mas em geral a gente não pensa. A gente pensa no quê? Na memória afetiva, no jeito que a mãe fazia, na fome que eu tenho e no desejo, no sabor, né? Porque nós comemos por vários motivos. Mas essa pesquisadora aqui, que chama Ellen Satter, que é uma nutricionista, ela fez uma analogia com a pirâmide de Maslow das necessidades humanas e explica para a gente um pouco do porquê comemos. Desde que sempre, né? Desde que somos humanos. Primeiras 3 linhas dessa pirâmide é o suficiente, aceitável e acessível, que é o que a gente fala de são as necessidades básicas. E isso reflete muito o que foi falado anteriormente, né? Nós temos aí comida suficiente, eu preciso comer. Se eu tiver com fome no Chile, lá no vulcão, até gente, né? Tem que ser aceitável. Depois que é suficiente, matou minha fome, quero ver qual gosto que tem, se é bacana. Nem gosto, quero saber se é aceitável, culturalmente, talvez. Aí. E acessível, eu preciso ter aí o dia a dia. Eu preciso ter dinheiro para pagar ou ter ela fornecida todos os dias. Só depois dessas 3 características básicas de sustentabilidade humana, né, de sustentar o meu corpo, aí sim eu vou pensar no sabor. Mas digamos que assim, né, a gente já tem esses 3. Alguma população do Brasil ainda passa fome, mas digamos que tenhamos os 3. Aí vem qual é o primeiro? O sabor. Por que os alimentos nutricionais, os alimentos mais saudáveis, que estão começando a vir agora, e às vezes nem uns que não são nem tão saudáveis assim em termos de perfil nutricional, mas vêm com uma áurea bacana, né, mais descolado, por que fazem tanto sucesso hoje em dia? E os que fazem, ou aqueles que fazem, por quê? Porque são gostosos. Dificilmente um produto vai ganhar amplitude se ele não for saboroso, né? Então, a Ellen Satter traz isso para a gente. Depois de sabor, as pessoas ainda querem novidade. É o Alex Atala que veio para o food truck e barateou. Então, ele começa a ficar super gostoso, ele é acessível e ainda traz novidade. Só depois é que eu vou pensar no ponto de vista nutricional. Então, se eu elaboro um produto que tem como visão somente a nutrição, não é legal, mas também eu não posso abrir mão disso, porque cada vez mais essa nutrição é importante. Não adianta eu fazer um produto que é novidade, que é saboroso apenas, porque cada vez mais nutrição, né, tá ficando mais difícil a vida de quem tem um restaurante ou quem produz um alimento, porque você tem que entregar mais, certo? Mas é importante a gente entender essa hierarquia. E isso tudo por quê? Porque nós comemos, o comer, ele é um ato biopsico, sociocultural. Já tinha ouvido falar um palavrão desse perfil? Não? Então, agora, quando você falar lá que você estiver comendo, que você estiver feliz, e alguém te encher o saco, você vai falar, olha, deixa eu comer, porque eu não como só proteína, não. Eu como porque aquilo me fala com a minha cultura, com a minha diversidade, com quem eu sou. E é por isso que eu gosto muito dessa frase que é de um sociólogo francês, que ele fala, tem mania de falar, né? O povo tem mania de falar, você é o que você come. E ele fala, não, você não é o que você come. Sabe aquela fotinha de quem come vegetal é saudável, de quem come hambúrguer é gordinho? Não. Ele fala, você come aquilo que você é. Então, se eu sou manauara, eu tenho outras características que vêm comigo na minha alimentação. Eu posso até me adaptar ao meio ambiente, ao círculo que eu vivo, claro que me adapto. Mas a gente come muito quem a gente é naquele momento. Tem a ver com identidade, tem a ver com a tribo que você pertence, tem a ver com teus valores. Então, na hora de a gente comunicar um alimento, a gente precisa levar em consideração isso. Essa onda toda agora, que veio para ficar,
dos alimentos vegetarianos, eles decolam e decolam por quê? Primeiro que eles atendem uma necessidade. A Ana falou, uma necessidade do planeta, eu vou mostrar para vocês. Uma necessidade latente. E por quê? Porque eles comunicam para quem quer ser livre. Eles dão liberdade de escolha, eles são saborosos, eles atendem a pirâmide da Ellen Satter, e eles vêm para entregar liberdade. Porque aquele produto muito estrito é para uma população menor. Então, quando você amplia esse leque, você dá mais oportunidade, né? Por isso que é importante a gente entender um pouco da ciência mesmo, quando a gente vai estudar tendências, né? Esse é o nosso livro de nutrição comportamental. É uma abordagem que eu tenho a honra de ser idealizadora no Brasil, junto com mais 4 pesquisadoras. É o hit da nutrição no momento no Brasil. E o que o livro traz como premissa? Quando você quer mudar um hábito, quando você quer fazer um why not, você tem que entender que o consumidor, ou o ser humano, nós, só mudamos um hábito alimentar ou um hábito de vida, né, quando a gente muda um comportamento. Hábito é repeteco, é o piloto automático. Para eu mudar um comportamento, que é a ação, comer mais saudável, cozinhar, comprar comida, o que eu tenho que fazer? Entender uma tríade do que eu penso e do que eu sinto em relação à comida. Quando eu recebo uma simples dieta ou alguém mandou comer alguma coisa, não vai funcionar nunca. Só aqueles 15 dias, ou para eu postar ali, ou para perder dinheiro. A gente só muda o hábito automático quando muda a ação. E a ação só se repete para virar hábito quando eu começo a entender quais são os meus sentimentos em relação àquela comida. Você tem medo de comer carboidrato à noite? Você tem que trabalhar isso. Por isso, o nutricionista, não vai adiantar só você seguir ou continuar com esse medo. Você nunca vai mudar essa relação com a comida. Por isso é tão importante entender comportamento humano, entender gerações. De repente, o que para o baby boomer era a tradição, aquela marca maravilhosa, mudou completamente para a geração Z. A geração Z quer marcas com propósito. Não adianta mais tradição para mim. Eu quero marcas que mudem o mundo, que tem uma missão por trás. Geração X, inventaram que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho. Não é não, gente? Trabalha, uma população feminina foi para o trabalho, mas nós não largamos a nossa cultura mais, de certa forma, até machista, de que é a mulher que cozinha. Então, a mulher que tem que prover alimentação na casa. E o nosso guia alimentar para a população brasileira, ele traz justamente isso. O compartilhamento de tarefas. Filho, marido, todo mundo trabalha ali junto para prover uma alimentação melhor. E aí, com essa mudança, os milênios vieram tentando isso, né? Porque já que foi a geração X que só trabalho, 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 me dá praticidade. Me dá essa marmita aí que eu quero levar e me dá praticidade, tudo pronto. Então, as marcas ganharam um papel muito importante, até porque na década de 60, o que era? Pós-guerra, industrialização. As marcas me ajudam. Hoje, depende, não sei se me ajuda, né? O millennial chegou aí, que eu já vi que tem muitos millennials aqui, questionando tudo. Com uma vontade de querer cozinhar, mas ele fica no MasterChef. Ele não vai efetivamente para a cozinha. Então, todas essas gerações, esses comportamentos, nos dão muito insight para a gente trabalhar com as marcas, né? E é por isso que nosso relatório de tendências da Equilíbrio, a empresa que eu trabalho e que eu criei e fundei, traz esse ser humano tão complexo para o centro das inovações. Se você vai criar um pão para vender, uma granola, tem um restaurante que eu já tive, inclusive, durante 15 anos de comida saudável, né? Você tem que olhar para esse indivíduo que está no meio, está no centro das decisões. Ele, né, e a sua conexão, não é pesquisa de consumidor. Você comeria? Ah, comeria, não comeria. Pesquisa é muito enganosa, porque fala-se o quê? Com o córtex, com a interpretação. A gente fala o que a gente quer, até ouvir da gente mesmo. Mas o importante é a gente entender as conexões desse consumidor, desse ser humano, na vida real. E aí, no contexto que se vive hoje, no complexo ambiente da comida. Eu quero comer mais plant-based. E eu sou onívoro e vou continuar sendo. Mas por quê? Eu começo a ter uma consciência com tudo que foi falado aqui anteriormente. Então, é diferente, né? Não é produto para vegano, é produto para todos nós, por exemplo. E a conexão disso tudo com a tecnologia, que vai ser meu último slide. Então, esse relatório de tendências, ele traz todas essas tendências amarradas e centralizadas no ser humano, que eu prefiro chamar ser humano do que consumidor. E esse ser humano, por exemplo, quando a gente fala em sabor, vocês sabiam que nós temos... O peixe bagre tem cerca de 700 mil, enfim, papilas gustativas. Nós, seres humanos, temos 10 mil.
Por que nós... E o peixe bagre tem uma questão, né, que todo o corpo dele é de papilas gustativas, ele é distribuído. Por que nós temos muito menos e conseguimos sentir sabor dos alimentos? O que nos difere? O sabor, o olfato, né, o gosto e o olfato, que se misturam, o odor... Eles se conectam com o quê? Com as nossas percepções neurais. É o que dá sentido, é o que dá lembrança, é o que dá memória. É essa inteligência que nos distingue como seres humanos de um peixe bagre que tem mais papilas gustativas que nós. E é isso que muitas vezes a gente não pode ignorar. E o teu tio Sepp lá está trabalhando bastante nisso, né? Encontrando sabores que falem, conversem com a nossa cultura, com tudo isso. Enfim, qualidade de vida eu vou deixar para o Léo falar mais a respeito, né? E as identidades, as tribos a qual eu pertenço. E o que mais, né? Então, falando de sabor, por isso que as marcas estão investindo como tendências nos produtos cada vez mais coloridos e que tem essa explosão de sabores, né? A vanila da Conchinchina do Alasca, não sei das quantas, né? Então traz essa que atende o quê também? Essa avidez nossa por novidade. Então, cores e tudo que é muito instagramável também faz sucesso. Agora, esse aqui em especial é muito interessante, né? Despertar os sentidos do ser humano. Olha a experiência desse restaurante na China, do Paul Perret, que é um chefe de cozinha. Ele vai servir frutos do mar. Toda a sala do ambiente, com telas holográficas, trazem o oceano. O cheiro e o barulho remetem ao fundo do mar. Então, a experiência do comer desperta não só o sentido ali do prato, mas uma amplitude de sentidos. E aí, por que isso tudo é importante, né? Olha esse centro aqui do International Society of Neurogastronomy. Como a gente sabe que o ser humano também vai viver mais tempo, todos nós vamos viver 100 anos, é isso ou não é? Todo mundo aqui come direito, faz exercício, né? Come legal, então vamos viver 100 anos. E aí o que acontece? A gente vai tendo outras doenças crônicas que vão nos fazendo perder o paladar. E aí esses estudiosos, chefes, biólogos, neurocientistas, se uniram nessa universidade em 2015 e começaram a desenvolver produtos que naturalmente intensifiquem melhor os pratos, para que a gente, no futuro, perdendo o sentido, né? Não adianta adicionar mais sal, porque senão a gente não vai ficar saudável. Mas quais são as substâncias naturais que podem intensificar a percepção do sabor. Falando de qualidade de vida, né, por isso que nós queremos saúde, o ser humano quer saúde, mas ele quer sabor. E até um clássico, que é Vigilantes do Peso, que é um clássico programa para dietas, recentemente mudou de nome, trazendo mais essa pegada da qualidade de vida. Hoje eles chamam Wellness That Works. Só para vocês entenderem como muda, né? Mesmo o ser humano, assim, ele está em constante evolução e é importante a gente entender esses movimentos, né? E um dos movimentos é: não largamos esse celular por nada, não é verdade? Quem nunca? Tempo todo no celular. Mas agora nós resolvemos meditar, não é mesmo? Por quê? Porque o ser humano busca relativamente o equilíbrio. E como nós nos conectamos muito com a tecnologia, nós precisamos afastar-se dela um pouco para fazer com que a mente, as cognições se restaurem. E no comer não é diferente. Esse aqui é o livro que eu escrevi com uma parceira, Manuela Figueiredo, que chama-se Mindful Eating, o comer com atenção plena. Por quê? Porque a gente faz tudo na hora do almoço. Marca com um amigo, faz unha, pedicure, vai no supermercado, marca reunião, come e comer. Só comer, raramente fazemos. Comemos com o celular do lado. E novas dietas queremos fazer. O tempo todo queremos resgatar novas dietas. Agora, venha me dizer uma coisa. Vou fazer uma pergunta bem óbvia para vocês. Se existisse uma dieta boa, que funcione, de verdade, teria gente obesa? Talvez geneticamente, tem um fator genético importante. Mas, claro, né? Mas, né? Por que a gente se submete a insanos perfis de dietas que vão nos trazer momentaneamente um resultado, vão deixar as pessoas cada vez mais doentes? Então, a nossa proposta e a nossa chamada é para o resgate do comer com atenção plena, o resgate de uma relação mais sã. A gente tem um monte de gente cutucando a gente, dizendo o que a gente tem que comer, mas a gente esquece de entender e de visualizar que nós temos uma expertise, só nós somos os maiores sábios em relação aos nossos corpos. Então, a gente começa a resgatar o que a gente deixou lá na infância.
Dizem que a gente era criança mais criativa, não era? A gente fazia um monte de coisa, pensava que existia o Superman e se imaginava. A gente está aqui num show de criatividade, um festival de criatividade. Vamos resgatar essa criança criativa, essa criança intuitiva que existia dentro de nós e sabia reconhecer quando eu estou com fome, quando eu estou com vontade de comer. E aí tem papo para 1 hora, né? Por isso eu não acredito que o nosso futuro, de onde viemos, né, seja simplesmente para a tecnologia. Eu acho que a gente comer é uma questão ancestral e ela lida com muitas emoções. Então, por mais que eu tenha dado os meus dados aqui, quem já foi biohackeado? Quem já deu os dados para hacker? Eu já dei. Já fiz teste de DNA lá nos Estados Unidos, já sabem tudo que eu sou, pode até ter uma cintiazinha qualquer dia lá. O biohacking, né, parece a grande promessa. Claro que vai existir. A tecnologia ela vai coexistir com tudo isso. Mas não creio que seja esse o DNA, né? Acredito que o teste de DNA melhor será esse alimento que traz o delicioso, nutritivo, acessível e um alimento mais sustentável, né? Dentro de contexto, o que eu trago para vocês dessa relação do ser humano com o ritmo? Como é que a gente vive hoje? Atordoado, não é? São os tais dos ritmos remixados. A gente não almoça, mas a gente lancha, depois a gente faz um monte de snacks, depois eu moro sozinho, então eu não consigo fazer uma refeição. E a vida vai turbulenta, principalmente nas grandes cidades. E é por isso que surgem, né, novas tendências e novos comportamentos dos consumidores. Alguém já foi para uma rave matinal? Dizem que os jovens vão beber menos, na realidade não sou eu que estou dizendo, já é o crescimento real no Brasil das opções sem álcool, e que querem ser mais produtivos, mais presentes, vão beber menos e vão fazer rave matinal. Ao invés de ir para o happy hour, vai para o morning glory, tomar kombucha e fazer yoga, né? Então é isso aí, gente, a mudança do comportamento. E, segundo uma futuróloga muito interessante que chama Faith Popcorn, ela fala que um dos grandes concorrentes do álcool no futuro vão ser as bebidas à base de cannabis, para trazer relaxamento, porque a nossa mente está tão conectada com o celular que a gente está muito estressado. E olha só como é que o mercado é rápido, né? Sorvete, barras e afins. E esse ritmo remixado dá uma oportunidade gigantesca para o surgimento dos snacks, que tem snack até em canudo comestível, rolinhos de frutas e vegetais, que é uma das tendências que eu acredito ser a maior aposta, né? Trazer mais frutas e vegetais no formato de snacks. Mas é infinito, né? Snacks para dormir melhor, snacks para o café da manhã, porque esses ritmos estão muito complexos. E não só de quando a gente come, mas também de onde a gente come, né? A gente está na Bahia, a gente tem uma biozona maravilhosa aqui, a gente precisa valorizar isso tudo. E o Brasil ainda é muito pequeno em relação a isso, mediante toda a nossa diversidade, mas há esperança com algumas marcas, né? Marcas da Amazônia, as marcas de chocolate, que são bem interessantes, né? Mas, ao invés de, muitas vezes, fomentar isso tudo, a gente está muito mais preocupado com a rotulagem nutricional, que é importante, mas é um trabalho muito pautado em cima do governo, que vai mudar agora recentemente, né? A comunicação da embalagem vai ser diferente. A proposta de consulta pública, que eu acho que estava até essa semana, é de uma lupa, mostrando quantidade de açúcar adicionado, gordura saturada, sódio. Tem os limites aqui importantes em relação a essa quantidade de ingredientes. Mas, mais do que isso, eu gostaria de ver feito na Bahia, feito não sei aonde, feito no Amazonas. Então, é trazer mais essa biozona, esse contexto da comunicação. E, para finalizar, trazer um pouco mais dessa reflexão em cima da comida em si. Já foi falado aqui da preocupação com o planeta. Então, quando a gente come, é muito importante a gente entender todo o ecossistema que está quebrado, né? A gente comia 7.000 espécies de diferentes de alimentos, alguns anos atrás, e hoje a gente come quantas? 3, né? Basicamente milho, soja e trigo. E a gente precisa trazer uma diversidade maior para que esse futuro da comida, né? Para onde nós viemos? Viemos do quê? De um passado mais diverso, numa comida mais saudável, talvez. A gente industrializou muito. Agora a gente tem que fazer com que a indústria fique mais saudável. Esse é meu papel, é meu trabalho, né? E também que a gente resgate um pouco do campo, cuide um pouco desse planeta e torne ele mais diverso. Acho que essa é a nossa missão. Então, eu conto para vocês que eu tenho uma galinha. Na realidade, eu moro num apartamento no 11º andar. Essa galinha tem nome, eu posso visitá-la de vez em quando. É uma startup que me arrenda uma terra e eu pago por mês para a galinha pôr ovos. E eles levam lá para São Paulo,
para minha casa, para eu comer ovos da galinha, que eu cuido financeiramente dela, né? A alface que eu não posso produzir no campo, ela vai para dentro do supermercado. Já existe isso em São Paulo, Pink Farms. Alfaces produzidas em torres, sem sol, sem terra, todas produzidas com luz, né? Por isso que elas chamam de pink, que é a luz que provoca isso tudo. As abelhas podem colocar em risco a nossa alimentação, porque não tem mais abelha suficiente para polinizar. Mas aí vem a tecnologia. Lembra aquilo que eu falei da coexistência? É só tecnologia que vai resolver? Não, socorro. Pelo amor de Deus, a gente precisa viver num planeta habitável, né? Com diversidade, com espécies diferentes. Mas, por enquanto, a gente estragou tanto esse planeta que a tecnologia, os dropcopters vão nos ajudar. Aquela manga que demora 15 dias para ficar daquele jeito, né, vai durar mais 15 dias, porque uma startup da Indonésia coloca uma substância num adesivo, coloca ali naquela manga e ela dura 15 dias a mais. Tecnologia, mas eu continuo comendo a manga, né? Só melhorando os processos. E aí, por aí vai, né? A nutrição também, saindo para de um 2.0, que eu adicionava um monte de vitamina e mineral, que pode até ser importante, mas eu preciso melhorar a matriz desse produto, eu preciso trazer produtos mais saudáveis, né, da raiz. Eu acho que é isso que daria para a gente falar bastante também. O advento das proteínas, que talvez tenha alguns aí startups, por exemplo, já trazendo proteínas de inseto, como a Racuna, no Brasil, mas acho que o grande boom vem nos alimentos not cows, no burger do futuro, né, o Futuro Burger, que veio trazer para cá, para o Brasil, foi o pioneiro nessa questão da carne a partir de plantas, e recentemente agora aqui a Seara também traz o Incrível Burger, numa linha mais completa, de quibe, enfim, vários outros pratos. Mas talvez no futuro a gente tenha carne celular, que é a carne construída em laboratório a partir de todas as células do animal. Isso custava $300 mil em 2013. Hoje, um pedacinho de bife já custa $50. Será que está demorando para chegar aqui? Daqui a pouco está aqui. Essas startups, essas empresas, esses cientistas, com certeza trarão logo. Saúde digestiva também é muito importante, uma das ciências que mais cresce na nutrição. Descobrimos que somos, na realidade, um aglomerado de micro-organismos com essa nossa microbiota. São trilhões de organismos vivos dentro de nós que, mais bem cuidados, podem nos ajudar a ter, inclusive, melhor humor e ajudar nas doenças cerebrais. Enfim, alguns produtos que saem dos probióticos extremamente, né, mais como kombucha, são outros alimentos que vêm, leites que melhoram a saúde intestinal, que vêm de uma proteína de apenas uma espécie de vaca que produz, e já está no Brasil. E, por fim, a tecnologia nisso tudo, na hora que eu compro, na hora que eu me informo e na hora que esse alimento também recebe no campo e até na etiquetinha que vocês viram, né? Ou no algoritmo, que é o Giuseppe. Muito obrigada. Lembrando que comer, a gente quer comer, mas a gente quer também diversão e arte, certo? Obrigada. Ótima, viu? Gente, antes de seguir aqui com nossa palestra, Ingra Dionísio da Silva se encontra aqui? É você? Seu documento achou que era um prêmio, não foi? Espera aí. Quer dizer, é um prêmio, você não vai precisar tirar outra. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa palestra, agora como tema Tendências em Alimentos e Comportamento do Consumidor. Quem ministra essa palestra é Leonardo, que é um dos empreendedores seriais da saúde no Brasil. Começou sua trajetória como camelô nas ruas do Rio de Janeiro na adolescência e hoje é líder para a América Latina de soluções digitais na GE Healthcare. Então, para os aplausos de vocês, Leonardo Grois. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês estão bem hoje? Vocês estão se sentindo bem? Me deu uma fome essas últimas palestras. A gente falar de alimento, eu vou falar de saúde, né? E eu sou apaixonado por saúde. E saúde é uma coisa que está na minha vida já há 20 anos. Eu comecei com 15, eu acho. Mas estou muito feliz. Eu amo a Bahia, eu amo estar aqui com vocês. Bom, o que eu queria começar a contar para vocês é que a gente está vivendo, talvez, a maior revolução, não só da vida humana, da história humana,
mas também a gente está vivendo a maior revolução de toda a biologia. Porque, de alguma forma, as leis fundamentais da vida foram imutáveis. A gente sempre começou pelo processo de seleção natural, né? E hoje a gente passa de uma fronteira onde que nós éramos, independente se você é uma ameba, se você é um tomate, se você é uma girafa, ou se você é um Homo sapiens. Não estou fazendo juízo de valor aqui, hein? Nós somos feitos de componentes orgânicos. Nós somos sujeitos a interações bioquímicas. E quando a gente passa dessa fronteira entre o orgânico e o inorgânico? Então, imagine, 4 bilhões de anos de vida na Terra, esse é o momento onde a gente começa as interações. E não é daqui a 20 anos, esse momento é agora. É o momento onde a gente faz justamente essa fusão entre o orgânico e o inorgânico. Vocês já vão entender o que é isso. Alguns especialistas dizem que em 30 anos nós não vamos ter só uma nova geração, mas a gente vai ter uma nova civilização. E qual é o impacto que isso tem para a saúde? A gente fala muito de novas tecnologias. Eu lido, basicamente, todos os dias com a vanguarda da inovação tecnológica, com uma série de tecnologias que vocês já devem ter ouvido falar, como inteligência artificial, blockchain, big data, tantos nomes em inglês. É tudo tão rápido que não deu nem tempo de traduzir, né? Mas isso aqui, ó, essa imagem aqui, nunca será perdida. Mesmo se você é nutricionista, se você é enfermeiro, se você é médico, essa relação humana nunca será perdida. Bom, aqui, esse emaranhado aqui conta um pouquinho sobre como que acontecem essas interseções para gerar a tal da disrupção. Vocês não vão conseguir, obviamente, visualizar isso, mas isso é vocês dão uma googada lá e colocam como disrupção, interseção, tecnologia, vocês vão ver. Mas está tudo extremamente ligado. Quando a gente fala da saúde, a gente fala de alimento, a gente fala, por exemplo, a disrupção, ela se dá nessas interseções. Então, se vocês observarem ali no 2, por exemplo, você tem a interseção da robótica, da internet das coisas, que são fatores críticos que estão interligados com extensão de vida saudável. Você sabe a diferença de healthy life, que é quanto tempo você se mantém saudável. Vocês se consideram pessoas saudáveis? Não? Quem se considera saudável aqui? Ó, acho que quase a metade. Sabe o que é curioso? Aí vou trazer até um tema para vocês, que tem a ver com dados, né? No Reino Unido, eles identificaram que a pessoa deixa de ser saudável, o fator número 1 para a pessoa deixar de ser saudável. Primeiro, a média de idade que as pessoas deixam de ser saudável, para não ser mais saudável, vamos colocar assim, tem alguma doença crônica instalada, coisa do gênero, é a partir de 50 anos. E o fator número 1 é depressão. Então, isso tudo está fortemente interligado. Imagina aqui nesse item 3, onde você tem impressão 3D, você tem carros autônomos, você tem nanotecnologia. Então, imagine, né, os carros autônomos, que hoje, na verdade, os acidentes de automóveis são os maiores causadores que provocam doação de órgãos. Então, quando você tem todas essas tecnologias convergendo para a efetiva disrupção, você consegue... O Google, por exemplo, fala que os carros autônomos vêm reduzir 90% dos acidentes de carro. Então, quanto que isso vai reduzir também exponencialmente as doações de órgãos? Bom, então, Cíntia falou muito sobre a questão, né, da longevidade, de alguma forma. E a inteligência artificial, ela efetivamente, ela vem cada vez mais tomando uma proporção muito grande dentro da área da saúde. Existem lugares onde ela tem mais espaço, como a própria radiologia hoje,
Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente consegue fazer detecção de tumores. Quando você vai fazer as mulheres que periodicamente fazem suas mamografias, hoje você consegue identificar câncer de pulmão com uma acurácia absurda por algoritmos, e eles conseguem identificar, por esses algoritmos, conseguem identificar volume do câncer e qual é a forma de tratamento, qual é o protocolo, enfim, tudo ajudando ao radiologista a tomar melhores decisões baseadas por dados. E aí, o que fica a mensagem, né? Vamos usar dessas tecnologias para que a gente faça dos 100 anos os novos 60 anos, né? Bom, e nós estamos extremamente todos conectados. Quem que usa aqui algum tipo de wearable, algum tipo de Apple Watch? Você sabe que no Brasil menos de 2%, isso é um potencial gigantesco que nós temos de crescimento, o quanto que a gente consegue utilizar das tecnologias vestíveis, né, o que a gente chama de skin as platform, a sua pele, que é o maior órgão do seu corpo, servindo como um meio condutor de geração de dados. E isso tem uma forte interseção, inclusive, com o seu bem-estar, a forma onde você, em tempo real, é monitorado e quanto que isso gera de dados, que isso, de alguma forma, te ajuda a cada vez para você viver mais e viver melhor. Eu queria comentar com vocês que nós, como estamos sempre conectados, e aí isso não é algo especificamente das celebridades, né, como o príncipe Harry, que utilizou um icônico anel e que queria identificar, por exemplo, em que momento que ele teria a melhor condição de paternidade, por exemplo. Mas nós temos uma infinidade de tecnologias, e tecnologias onde você tem que, na verdade, são meios de aquisição de dados. Então, você tem desde breathables, swallables, inserables, whatevables, né, que, na verdade, estão aí, já estão sendo comercializados, e cada vez mais isso vai se tornar parte do nosso dia a dia. Bom, a gente parte de uma saúde, né, gente, que é aquela que normalmente a gente só sabe que tem ela quando, de madrugada, né, rola de dor, você tem que parar num pronto-socorro, e é aí que você lembra dela, né? A gente tem hoje, especialmente, a gente tem esse sistema de saúde que é extremamente reativo, episódico e intermitente, né? Pouco preditivo. Então, essa é uma tendência que a gente saia desse ambiente de sick care, né, que hoje a gente cuida da nossa doença, a gente não cuida da nossa saúde, para efetivamente para a healthcare. E isso me faz lembrar que eu falei para vocês no início quanto que eu sou apaixonado por saúde, quanto que eu tenho uma nutricionista em casa, né? A minha mulher é nutricionista, mas quem é o nutricionista lá de casa sou eu. Eu sou o cara atrás das calorias, dos alimentos, eu escondo os doces, eu sou o cara que esconde o carboidrato. Dá para ver, né, gente? Isso me puxou muito a ficha, porque essa mulher é uma grande mulher, uma das maiores executivas da IBM, que ultrapassou fronteiras. Imagine uma mulher negra nas décadas de 60, 70 e 80, sendo mulher executiva numa multinacional americana, e que era uma mulher extremamente senhora de si, e viajou o mundo inteiro, e que, na verdade, hoje, com 78 anos, não sabe quem é ela. Mas aí você faz um retrocesso, você faz uma análise. Era uma mulher que sempre esteve muito acima do peso, tomava Coca-Cola no café da manhã, com a pizza, aquela pizza, sabe, do dia anterior, mas que, de alguma forma, inclusive alguns laboratórios nos dizem que o Alzheimer é uma diabetes tipo 3. Então, isso tem uma forte relação com o nosso estilo de vida e com as decisões que a gente toma com relação à nossa saúde. Então, essa dona Rejane Cabreira, minha mãe, de alguma forma me serviu como inspiração e, de alguma forma, saúde para mim, que sempre lidei em desenvolvendo negócios. Para mim tem um propósito muito maior, que é de impactar a vida das pessoas. E aí a gente fala disso e a gente passa no seguinte sentido. Já estão avisando, estão 10 minutos, ok.
isso aqui é uma coisa que chama muita atenção, né? One size fits all. Falamos tanto de alimento, de forma de se alimentar, mas que, para mim, e aí eu digo como um pesquisador, estudioso, não existe fórmula para todo mundo, né? Então, a forma que eu me alimento, não existe dieta provisória, para mim eu chamo de dieta eterna. É a forma que eu me alimento e a forma que me faz bem, e que não necessariamente da forma que eu me alimento é a forma que a Cíntia se alimenta, é a forma que a Aninha se alimenta. Então, de 3 anos para cá, eu fui à Suíça e conheci um founder de uma empresa que une genômica, microbioma, estilo de vida, todos os dados gerados por wearables. Ele faz uma salada de fruta, busca 5 milhões de artigos científicos e faz relação da ciência com os seus hábitos, de que forma você pode melhor se alimentar, suplementar, se for o caso, exercícios personalizados, entendendo todas as suas predisposições. Imagine a situação, você saber quais são as doenças que vocês podem vir a ter, de alguma forma estejam premeditadas, e como é que você pode fazer com os alimentos para evitá-las. E, para mim, isso foi fantástico. É óbvio, a ciência ainda tem muito que avançar nesse caminho, e o que chama a atenção, eu tenho uma filha de 8 anos, e ela fez pequenininha. Ela foi biohacker também, Cíntia. E ela optou, nós fizemos, a gente identificou todas as alergias, suscetibilidades, problemas futuros de hipertensão, de açúcar, etc. Isso, pequenininha. Mas aí eu consegui, desde pequena, instruí-la a ponto, oferecer a ela alimentos que seriam melhores, melhoraria a performance dela. E ela optou ser vegetariana, e ela hoje tem 8 anos, é vegetariana, porque quer, porque gosta. Não optou em não tomar refrigerante, então assim, a gente não toma refrigerante. E nada contra quem toma. Mas lá em casa a gente não toma. Sabe qual é a boa notícia? Minha filha faz balé, é assim, magrela que nem eu, alta, faz balé, faz ginástica rítmica. Ela não fica um dia fora da escola. Porque está doente, porque está gripada, porque o nariz está escorrendo. Então, a melhor forma de eu identificar se essas condutas que eu estou tomando estão dando certo é que eu estou vendo em casa, né? Então, isso, para mim, foi algo que muda muito. E aí a gente sai daquele cenário que vocês passaram, doente, na PS, aquela pressão alta que vocês não sabiam que tinham, e descobriram, a pré-diabetes que apareceu no exame, e vocês começam a ser mais proativos, preditivos, preventivos, personalizados e orientados por dados. Todos esses dados que vocês geram a partir dos relógios que vocês têm, pulseiras que vocês têm, eles são estruturados e geram insights para que vocês tomem melhores decisões, para que vocês se tornem protagonistas da sua própria saúde. A gente não deve dedicar a nossa saúde ao outro, ao médico, é ele que tem que resolver. Você é o protagonista da sua saúde. Então, quando você tem essa visão que você é responsável pelas suas decisões e você se conhece, que isso é um ponto muito importante. Lorena se conheceu muito cedo, então ela, de alguma forma, conseguiu construir uma jornada que, para ela, é feliz. Ela é feliz comendo alface, gente. Ela briga para comer brócolis. A gente sai de passivo, reativo, dirigido por sintomas, pela doença, e a gente vai para proativo, preditivo, preventivo, ativado por dados. Vocês sabiam que vou usar aqui, Ana, eu também adoro o número, 50% dos cuidados de saúde eles vão sair do hospital e vão para dentro de casa. Que louco isso, né? 90% do comportamento, do nosso comportamento, não é mapeado nos consultórios. O doutor não sabe da vida de vocês, né? Como que a gente toma decisões a partir daí? E aí, lá a saúde ela passa a ter itens importantes, né? Daqui a pouco a gente vai ter o iPhone 1000, que isso vai ocupar esse espaço, mas, de alguma forma, a gente vê que a bolsa digital do doutor
ele tem desde Tricorder médico, ele tem apps. Vocês vão ser prescritos com o aplicativo. Vocês já foram prescritos com algum aplicativo? Algum? Já? Bom. Exames oculares, onde você utiliza exames portáteis, glucômetros, exercícios, prescrições de exercícios personalizados para vocês. E vários devices, desde pressão arterial, otoscópio, dermatoscópio, oxímetro de pulso, rastreamento de conformidade terapêutica e por aí vai. Nossa tendência de saúde é ser cada vez mais orientada a dados, onde nós utilizamos tecnologias que vão nos auxiliar a ter diagnósticos mais precisos. E se a gente for fazer essa análise, por exemplo, para os nossos alimentos, cada vez mais a gente vai ter GIUSAPs e etc., que vão nos ajudar a tomar melhores decisões sobre os nossos alimentos. Cada vez mais sistemas robóticos. Lembra daquela fotinha que eu mostrei lá? Eles não vão substituir o cuidado, o toque, o carinho, a atenção humana, mas certamente vão nos ajudar a vencer e suplantar onde nós temos maiores deficiências. E aí a gente passa daqui a pouco a ter esse talvez seja o próximo médico de vocês. Isso aqui já existe no Reino Unido. A gente tem uma barreira no Brasil regulatória um pouco diferente, as coisas demoram um pouco para chegar por aqui. Mas no Reino Unido, por exemplo, você consegue, antes de você ir ao tal do pronto-socorro, você tem um aplicativo direto, como se você tivesse... E é do SUS, tá? Lá ele tem um SUS. Você usou o sistema lá? Então, você tem um aplicativo, você fala o que você está sentindo, e você não fala com o médico, você fala com o algoritmo. E o algoritmo ele vai construindo, a partir da sua sintomática, e vai te dando diagnósticos. E depois, se você for o caso, você fala com algum profissional. E se você for o caso, você agenda ali mesmo a sua consulta público, sistema público. E você é atendido por telemedicina. Bom, para terminar, eu quero compartilhar com você essa frase do Bernard Tyson, que inclusive morreu muito recentemente, mês passado, e que fala que todos os médicos hoje, e aí eu vou parafrasear, não só todos os médicos, mas todos os profissionais de saúde, hoje, deveriam usar a inteligência artificial na sua prática. É impossível, de outra forma, captar os padrões, captar tendências, monitorar realmente o atendimento. Bom, a pergunta que fica aqui, vocês estão prontos para esse mundo inorgânico que está se apresentando? Muito obrigado. Vamos seguindo aqui. Agora nós vamos abrir o painel.